Recentemente, o presidente da FIFA afirmou que na Copa do Mundo nos Estados Unidos, a equipe do Irã jogará as partidas. Bom, se Gianni disse, eu concordo. E você? Gianni disse isso? Sim, ele disse. E se eles vencerem, Tino, esse sí que é um personagem. eles ganham? Bueno, se ganam. Teremos que nos preocupar com isso. Isso não é, eu vou ter que me preocupar com isso. Isso seria, olha, sabe de uma coisa? Deixa eles jogarem. Bom, Gianni é fantástico, você sabe. Ele é meu amigo e falou sobre isso e eu disse para ele, faça o que quiser, você pode tê-los, não precisa tê-los. Provavelmente eles têm um bom time, não sei. Eles têm um bom time, você tem alguma ideia? Não faço ideia. Seria difícil de acreditar, na verdade, mas acho que temos que deixá-los jogar, não é, senhor presidente? É um pouco diferente, mas e se? Bom, sim, o Irã vai jogar nos Estados Unidos. Ponto final, não tem outra opção. Também Donald Trump fala sobre a questão nuclear e o Irã. Vamos ouvir. Resumindo, para o mundo, para o nosso país, mas certamente para Israel, o Oriente Médio e a Europa, que estão muito mais próximos, não se pode permitir que o Irã tenha uma arma nuclear. E se você concorda que o Irã não pode ter uma arma nuclear, com o que a maioria das pessoas concorda, quase todos, isso já deveria ter sido feito há muito tempo. Mas se você concorda que eles não podem ter uma arma nuclear, então o que eu fiz saiu exatamente como planejado porque o nosso exército os dizimou. Sim, prossiga, por favor. Senhor presidente. Bem, e a próxima imagem é sobre as tropas que seriam retiradas lá na Europa. Vamos ouvir. O senhor falou sobre a possibilidade de retirar algumas tropas da Alemanha? Você faria o mesmo com Espanha e Itália? Digo, não é como se eles tivessem concordado. Não, esperando que seja no mundo bem porque deveriam. Bem fazer, sabe? Veja porque não deveria ser. Você entende? A Itália não nos ajudou em nada. E a Espanha tem sido horrível, absolutamente horrível. Sabe? É a OTAN. Nem é o fato de serem maus. Seria uma coisa se dissessem isso de forma gentil. Ou se dissessem, tudo bem, vamos ajudar. Mas a ajuda é um pouco lenta. Mas o nível, e nós ajudamos eles com a Ucrânia. Sabe, eles fizeram uma bagunça com a Ucrânia. Um desastre total. E nós ajudamos eles com a Ucrânia. A Ucrânia não tem nada a ver, sabe? Estamos separados por um oceano. Isso tem a ver com eles. É como se fosse a porta da frente deles. Nós ajudamos eles. E Biden deu a eles 350 bilhões de dólares, o que é uma loucura. Essa é uma das razões pelas quais a guerra continuou. Mas quando precisamos deles, eles não estavam lá. Temos que lembrar disso. Então, se algum dia tivermos uma grande... Porque não precisávamos de ajuda com o Irã. Tínhamos o Irã desde o primeiro dia, acabou. Acabou. E agora ainda mais. Estamos muito preparados e prontos. Queremos fazer isso. Mas não precisávamos da ajuda. E até certo ponto eu perguntei para eles, não precisava da ajuda deles. Mas eu disse, sim, adoraríamos ter a ajuda de vocês. Porque eu queria ver se eles fariam isso. E eles, em todos os casos, disseram, não queremos nos envolver. E sabe, o que surpreendeu? O surpreendente é que eles usam esses hormônios diretamente. Nós não. Nós não usamos, não precisamos. Temos muito petróleo. Temos muito petróleo, diz Donald Trump, para tudo. Também, bom, falaram sobre a Venezuela. Muito obrigado por esse like número 9 ao pai de Novak e a toda a comunidade que deu like. Muito obrigado mesmo. Vamos para o próximo assunto. Tem sido um período incrível entre a Venezuela e nós. Estamos indo muito bem, estamos nos dando muito bem com eles. Estamos trabalhando muito de perto com eles. Eles estão produzindo mais petróleo agora do que fizeram em muitas décadas, na verdade. Eles estão ganhando mais dinheiro e nós também. É como uma empresa conjunta, para ser honesto. Uma empresa conjunta, ele diz, para ser honesto. E bom, esse também é um comentário que ele faz por aqui. Esta é uma mensagem que o parlamento coloca. O que diz O parlamento o presidente de Galibaf. Galibaf? O que ele diz? Como está a situação? Bem, ele dá este exemplo onde explica. Ele diz que se você traçar uma linha de Nova York até a costa, isso dá mais ou menos 7.755 quilômetros. E se você traçar uma... Ah, não, desculpa. Uma assim e depois uma para o outro lado, da Califórnia até o que seria mais ou menos as Carolinas. No total, são 7.755 quilômetros de puro muro.
Se contar os dois, ele diz, se você adicionar mais 1.000 quilômetros, pronto, é tudo. Toda a fronteira do Irã, ele diz, boa sorte tentando parar, proteger ou, enfim, estar lá na fronteira do Irã. Não, porque é uma fronteira muito longa. Sim, é muito grande, não dá para vigiar e atacar lá. Mais abaixo eles colocam pousada. 1 quilômetro é igual a 0,62 milhas. Só para te explicar. Explicar um pouquinho para você. Explicar brevemente para você, caso não saiba. Bom, pessoal, olhem só essa imagem. Vamos ver se vamos colocar aqui. Vamos ver, aí está. Não é. Não, 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 não. Espera um pouquinho. É essa. Aí está, sim, é só isso. Vamos ver, esta é uma imagem capturada pela câmera de segurança do Hotel Hilton, na qual aparece o indivíduo que atirou ali perto de Trump e dos políticos. Já conhecemos a história, né? Do fim de semana passado, né? E bom, esse é o indivíduo. Aí estão desinstalando. Por algum motivo, estão removendo esses detectores de segurança para armas, mas ele não vai por ali. Ele está como vigiando a área e vai com muita confiança até uma porta que ninguém sabe para onde leva. Mas reparem atrás dele. Um cachorro estava cheirando ele, estava indicando, estava avisando ao policial que ali tinha uma pessoa com armas. Ou seja, esses cães eles são treinados justamente para farejar armas, explosivos, coisas desse tipo. O cachorro estava avisando para ele seguir e o policial, sim, percebeu. Vamos, viu ele como suspeito por alguns segundos. Exatamente, ele puxa para ver se o cachorro insistia e o cachorro volta e então fica olhando para ele tipo, o que foi, e aí meio que descarta ele em um momento e vai para outro lado. Reparem que ali ele já sai com a arma, ali ele sai correndo imediatamente, ou seja, mas ele descarta, as coisas acontecem como se esse coronel. Ele se chama Thomas Adam. Bom, pelo que eu imagino, aqui estou e eu pensamos que talvez. Ele pensou, já vão me descobrir, estão prestes a me descobrir porque já estavam muito perto, o cachorro já estava ali. Então ele entra e pega a arma, ou seja, ele estava com ela e sai correndo imediatamente. Já sabemos que ali ele corre, atira e não é que... Então prestem atenção nos próximos segundos, deixa eu voltar um pouquinho e dá para ver o momento. Aí ele sai correndo imediatamente. E corre mesmo, né? Ou seja, é impressionante, realmente impressionante, porque ali a reação de todos, né? Imediatamente, sacando armas, o cara do cachorro larga o cachorro, talvez como ele já larga, e saca a arma, e vai atrás dele também, porque foi ele que acabou fugindo no final das contas, e aí vai atrás, né? E aí é quando em segundos eles o detêm, né? Ou seja, mas é super interessante, e com certeza todo esse caso vai ser muito estudado no futuro, né? Para serem mais seguros, esse tipo de evento que se supõe que é super mega seguro, mas dessa vez a segurança falhou tremendamente. É um super cachorro sim, Mariano. Na verdade, o cachorro apontou para o Colin 2 vezes e o policial não teve a sensibilidade ou a curiosidade de dizer, ok, vamos checar, né? Porque o cachorro deixa muito clara a sinalização, ele não fica em pé, quer dizer, ele senta e fica olhando 2 vezes para onde ele está. Bom, outro assunto, né? Também bem estranho e por coisas estranhas hoje, mas isso que vamos ver se conseguimos colocar aqui, vamos pausar. Essa é uma tomada aérea, vamos ver se conseguimos colocar aí. Onde está a caminhonete? Tem uma aí. Aí está, pontinho pequenininho, esse ponto que está aí. Essa é a caminhonete onde estava o que seria, uma pessoa que estava por ser policial, político, né? Por se meter na política. Terry Christian, de 54 anos, que estava se candidatando ao Senado Estadual de Oklahoma, com o apoio de Keith Rock, uma pessoa muito próxima de Trump, né? Capoeira Trump faltou a uma reunião de repente. Depois, a caminhonete dele aparece abandonada em uma área de manejo de vida selvagem e agora, ele já está sem vida lá, né? Exatamente, outro assunto muito estranho, né? É uma pessoa que já estava no caminho para se tornar senador. Bom, ele ainda precisava passar pelas eleições, mas já era para senador estadual em Oklahoma. Vamos ter que ver o que aconteceu, se ele tirou a própria vida, se tiraram a vida dele e quais seriam os motivos por trás disso. Sim, está muito estranho, realmente está muito estranho esse assunto. Mas não está o carro dele, só o corpo. Sim, aí está o corpo, como está essa partida. E um enorme salve até Jalisco também para Mariano Sejas.
Se o cachorro não precisa e já diz salve, Mariano, como você tem estado? Diz, fazer o quê? Esse cara foi demitido por incompetente, diz Mercedes. Como você está, Mercedes? Um grande salve até Tijuana, Carlos Martínez. Como está, Carlos? Saudações para a Espanha, Carlos. Onde você está? Me perdi, às vezes eu me confundo com as regiões. Olha, então, um super cachorro, de verdade, e vamos para a próxima imagem que estamos vendo por aqui, por esses lados. Estamos vendo agora a atividade aérea sobre Teherã, um assunto que, bom, vários meios de comunicação iranianos têm comentado sobre isso, embora agora só eles estejam falando desse tema. Não há confirmação de que houve um ataque nem nada, nem por parte de Israel, nem por parte dos Estados Unidos. Mas há outra imagem onde se vê onde neutralizam algo no Si. Então, Algo destrói no céu. algo destrói o céu. O céu, então, do Irã. É de Teherã? Sim, ok. Bem, não é esse, não é especificamente, dizem que é Zaidun, na região de Khuzestan, no Irã, mas há outro onde é sobre Teherã, que se você olhar, não vê aquele fogo, não vê aquela neutralização, mas vê movimento. Vamos ver se temos agora a outra imagem que você mencionou, mas isso seria então sobre o Irã. Vamos ver as outras imagens que temos hoje. Acho que é esta. Esta, vamos colocá-la aqui. Os meios de comunicação trazem isso, né, o que considero importante, pois quase todos são do Irã. Ok, bom, eu não consigo ver nada, é que quer dizer. Aquela coisinha que vai passando parece bom, pois aí na Mers News, vocês já sabem, os meios de lá têm reportado movimentos estranhos no céu da capital do Irã. Também, bom, aparece essa imagem em que mostra, pois a ONU falando sobre o que está acontecendo lá na Colômbia. Este é um comunicado da ONU Direitos Humanos que diz o seguinte: vamos ver se conseguimos recarregar, porque ultimamente está travando muito. Aí vai, vamos ouvir um pouco o que diz diante dos acontecimentos. Bom, ouçam vocês. Bom, então não querem, diz que não posso ver assim, que eu pague, não, que eu pague o Twitter, não uso conta paga, aí vai. Condena os ataques contra a população civil perpetrados entre 24 e 27 de abril em Cauca e Vale del Cauca por grupos armados não estatais. A ONU Direitos Humanos pede aos governos nacional e locais que fortaleçam a coordenação de suas ações para proteger a população civil e prevenir novos ataques por parte de grupos armados não estatais. A ONU Direitos Humanos exorta os grupos armados não estatais a respeitarem o direito internacional humanitário e a cessarem qualquer ataque contra a população. A ONU Direitos Humanos reitera que estão proibidos os ataques indiscriminados, os ataques contra a população civil e seus bens e os ataques à missão médica, entre outros, e que esses ataques constituem graves violações do direito internacional humanitário. Saudamos as marchas pela paz e pelo respeito aos direitos humanos realizadas pela população civil em Cauca ontem, terça-feira, e esperamos que seu clamor pelo fim da violência seja ouvido e apoiado por amplos setores da sociedade na Colômbia. Saudamos as marchas pela paz e pelo respeito aos direitos humanos realizadas para prevenir essas ações de grupos armados não estatais. Destacamos novamente que a mesa de diálogo do Norte do Cauca é um clamor pelo fim da violência. Ouvido, apoiado por amplos setores das marchas pela paz e dos direitos humanos do Cauca, como ferramenta de prevenção. Terça-feira, e clamor para que o fim da violência seja ouvido e apoiado por amplos setores. Parte da mensagem que ele dá não está presente, então saudamos as marchas pela paz e em Cauca na terça-feira. Esperamos que o clamor, digamos a essa altura, de repente, de uma ONU tão questionada em muitas áreas. Es que pues ha sido muy lenta, ¿no? en su... O clamor pelo fim da violência seja ouvido e apoiado por amplos setores da sociedade. Porque, a final de cuentas, también... Saudamos, levamos a cabo isso, e depois, de repente, há uma queda ali nas funções, que não, pois não está funcionando. Sinceramente, como deveria. Na terça-feira, esperamos que seu clamor seja ouvido,
apoiado por amplos setores da sociedade. No lo pasa Ada hizo, le mando un saludo. Marchas pelo respeito realizadas lá. De um lado está, imagine, uma figura importante, o futebol. Terça-feira, e do outro lado Israel. E ele está no meio disso tudo. Clamor para que Israel pare e imaginem o simbolismo que teria se aquela violência fosse ouvida por amplos setores para unir, não é? Mas não. Ou seja, Mas pelo futebol não conseguiu. bom, mais ou menos. No final, estando lá, meio que sim, meio que não, ele manda uma mensagem de que, no fim das contas, o que importa é que as crianças possam jogar futebol, etc, etc. Bom, em certo momento, olhem para eles, isso foi o mais próximo que conseguiram ficar assim, e em um momento se cumprimentaram, tipo, a uns 2 metros de distância. Mas é o máximo, e por respeito aos Que, pues bueno, fue el, humanos levados, digamos, del día. Eso y lo de Kira. realizados. Participar na Copa do Mundo nos Estados Unidos, isso também, bem, é evidentemente importante, né? Outra das imagens que circulam também é essa tremenda explosão. Este que cumprimentamos. Marchas, paz, todos os ataques que estão acontecendo tanto no seu app, pelo respeito aos humanos. E também voltam a atacar Perm, já tinham atacado anteriormente, voltam a atacar Perm e chamam de cabo. Por quê? Mostrando o mapa, são 1.400 setores. Saudamos marchas pela paz e pelos humanos, realizadas por amplos setores. Marchas pela paz e pelo respeito aos humanos realizadas por amplos setores da sociedade. Y también ya lleva como 2 o 3 ataques. Pelo respeito aos humanos, realizados por amplos setores da sociedade. Sí, está También- bien impresionante. Sí, está. Impressionante também. Bom, então vamos seguir. Cumprimentamos as marchas pela paz e, bem, o destaque do dia de hoje quanto a isso. Quanto a este secreto. Do próprio Pentágono, vamos no mapa até essa região do mundo. Está acontecendo. Humanos realizados por amplos setores da sociedade. E, bem, no final das contas, estamos vivendo uma fase em que a DARPA, por exemplo, e todas essas organizações militares já estão buscando controlar os drones de uma maneira diferente. Saudamos marchas pela paz e respeito aos humanos, puro e simplesmente, mas isso vai estar mimetizado com o ser humano. Desde Washington, isso foi realizado por setores da sociedade. Apesar de ainda haver muitos segredos, algumas coisas já foram reveladas. O Pentágono, junto com a DARPA, está utilizando o que chamam de neurotecnologia, ou seja, essas neuroarmas. Saudamos as marchas, a paz e o respeito aos direitos humanos. O cérebro em si, o do soldado, não, mas conectado diretamente a ele. Drone. Sí, ¿cómo no? Neuralink. Neuralink. Neuralink, pues, ¿y Sí. con quién últimamente ha tenido? Bueno, desde que inició el gobierno de Donald Trump, pues con Elon Musk, que está muy interesado y le encanta Le obviamente este tema. encanta todo Y bueno, esto. sí hay una diferença. Marchas pela paz. Invasivo, porque é preciso lembrar dos direitos humanos realizados por, obviamente, o panorama, porque implementá-lo pode ser feito de forma massiva em setores da sociedade, e não apenas leria sinais, não apenas leria sinais cerebrais, mas também enviaria informações do drone diretamente para o cérebro. Saudamos a velocidade de reação instantânea no combate de instituições como o Carnegie, a paz e pelo respeito aos realizados, tecnologia. E já estamos falando de laboratórios de alto nível, ou seja, não é qualquer coisa, já existe há algum tempo. As primeiras fases começaram em 2018, já avançou em 3 fases. A primeira são só testes técnicos, depois foram ensaios de ânimo, cumprimentos, marchas, respeito, direitos e finalmente testes em humanos. E agora, se sabe que o projeto já está realizado por amplos setores. Cumprimentamos as marchas e pelo respeito dos setores que as realizaram de maneira rapidíssima. Imagine que é um drone no qual você já não precisa ter a rapidez do botão, do apertão, mas sim a rapidez mental.
É seu pensamento. Não, nem segundos, menos ainda. Exatamente. Isso é muito louco. E, bom, um dos avanços mais interessantes, isso saiu em um relatório que saudamos as marchas, a paz e pelo respeito realizadas por... É a tecnologia Sharp Focus, que é um dos avanços mais importantes, porque foi um método de estimulação cerebral de alta resolução sem intervenção. Intervenção quirúrgica e, bueno, setores da saúde, saudamos as marchas e pelos direitos humanos realizados pelos setores. Saudamos as marchas. A paz. Eu estou vendo o chat, vamos ver o que acontece. Este é pelo respeito de uma sociedade ampla. Tem algum outro desenvolvimento por aí que vocês estejam lançando? Bueno, ahorita en las investigaciones, obviamente... Bem, é importante lembrar que estamos em um momento em que os drones mudaram a paz e tudo mais. Por exemplo, na Ucrânia vimos um avanço impressionante. Obviamente, há um debate ético sobre até onde isso pode ir, dos direitos humanos envolvidos, a privacidade mental desses soldados e, se é possível, cumprimentamos amplos setores pelo respeito aos direitos humanos envolvidos. Em menos tempo e mais preciso. A grande pergunta que surge é: o que se sabe, o que eles estarão fazendo, o que não se sabe? Porque, obviamente, essas coisas, quando aparecem, já estavam concluídas. O que falamos agora sobre esse avião, que demoraram quase 20 anos para revelar que existia, quando já tinha dado a volta ao mundo todo. Então, esse tipo de tecnologia ainda é mais fácil de esconder. Sim, bom, a revolução neurotecno-militar não estará então cada vez mais desenvolvida. E eu insisto, isso é o que os Estados Unidos relatam um pouco, quem sabe o que estão fazendo no Japão, na China, Inglaterra, seja lá o que for, e países também que talvez já tenham seus desenvolvimentos muito avançados em outras áreas como essa, e que nem vamos ficar sabendo até que apareça um Terminator por aí. Bueno, já vai ser muito impactante quando isso vier à tona, ainda mais se for com uma pessoa, né? Será muito interessante. Vamos abordar outros assuntos importantes também. Várias notícias da geopolítica e do que está acontecendo no mundo. Um resumo rápido só para ficarmos atualizados. O Irã teria lançado novamente advertências, desta vez afirmando que golpes dolorosos estão por vir, e os Estados Unidos retomam os ataques. Os iranianos estão nervosos porque, ao que parece também, né? Não quiseram negociar, não houve intenções. Não houve intenções, ou talvez não chegaram a um acordo internamente. Ou é isso que querem mostrar, provavelmente é melhor. É isso que querem mostrar, querem passar essa imagem, como se houvesse um certo descontrole. Mas a ideia é estender tudo o que puder sem ser atacado e assim continuar solidificando seu poder. Aí é um tema complicado, mas enfim, o comandante da Força Aeroespacial, Mijad Mousavi, fez um alerta. Gabi afirmou claramente: vimos o que houve. Isso ocorreu com suas bases regionais e pode acontecer com os navios de guerra. O próprio Mohammed, em uma suposta mensagem dele divulgada na Al Jazeera, pois ele enviou uma mensagem hoje que já comentamos na transmissão da manhã, mas enfim, isso nos recados, digamos, que ele manda por lá exatamente. Também está começando a acabar o tempo para Donald Trump na sexta-feira. Lembrem-se que não há guerra, é com o Irã, não é uma guerra para começar e não há uma autorização por parte do Congresso. Foi feita ali uma jogada que se chama não sei o quê, ou seja, o grupo dos 8 foi avisado, mas eles não têm a autorização. Mas esse prazo pode ser esse momento em que são congressistas e tem um prazo de 60 dias que devem fazer o que tiverem que fazer, a operação especial, e terminá-la nesses 60 dias, mas na sexta-feira acaba o prazo legal dele, que é no conflito do Irã, ou seja, ele já teria que fazer outros movimentos dentro dos Estados Unidos para poder continuar com essa guerra. O presidente enfrenta esse prazo crítico de 60 dias das resoluções de poderes de guerra, em vigor desde 1973. E essa lei obriga o presidente dos Estados Unidos, a partir de amanhã, sexta-feira, a retirar as tropas das hostilidades se não tiver autorização do Congresso.
Em teoria, amanhã ele teria que começar a retirar os porta-aviões, por exemplo, porque começou no dia 28, já estamos chegando aos 60 dias. O conflito, além disso, se estendeu muito. Não se vê um final claro? Por sua vez, o secretário de guerra garantiu que o relógio legal poderia estar pausado por causa da guerra. Ou seja, o que isso significa? Como estão em cessar-fogo, o tempo não conta. Essa é a versão de Pete Hesiod. Obviamente poderia ser bem diferente. Se formos para a questão legal, os congressistas teriam que analisar isso. Especialistas em Constituição afirmam que a lei não prevê pausa automática e desconhecem do que Pete Hesiod está falando. Mas dentro do Partido Republicano começam a surgir vozes que exigem autorização legal para continuar qualquer ofensiva. Por exemplo, o senador John Curtis deixou claro que não vai apoiar ações militares além desse prazo de 60 dias sem a aprovação do Congresso. Também o senador John Hawley insiste que a lei deve ser cumprida e já exige a retirada. E a senadora Lisa Murkowski já preparou uma autorização formal para o uso de forças militares contra o Irã, mas ainda não a apresentou. Ou se há pessoas dispostas a aceitar que o conflito seja declarado ou que esses movimentos sejam aceitos por parte do Congresso. Mas há republicanos que não querem seguir esse jogo. E então é um tema que veremos amanhã, como Trump vai resolver isso exatamente. Vamos ver, mas pelo menos o tempo está se esgotando nesse sentido. No sentido legal. Ou isso se transforma em uma guerra ampla que pode se estender por mais tempo com a aprovação do Congresso? E quem sabe até onde isso vai chegar, ou já começamos a ver um primeiro debate legal exatamente? Por sua vez, em Israel, eles estão assim, com a palavra na ponta da língua, como dizemos, para afirmar que as negociações fracassaram por parte dos Estados Unidos, eles já não descartam novos ataques contra o Irã. Outro dia disseram que estavam preparados. Agora, o ministro da Defesa, Israel Katz, sugere uma possível nova ofensiva. No momento em que os Estados Unidos derem sinal verde, não é? Aí está a questão. Vamos para outro tema, vamos para outro assunto também importante, por sinal. Pues ahí, Eles têm acontecido. Podemos dizer que houve reações muito fortes do ponto de vista da geopolítica, né, especialmente da China, em relação à questão de Taiwan. Pequim insiste e insta Washington a tomar decisões corretas sobre Taiwan para manter a estabilidade entre as duas potências. O mesmo Wang Yi que estamos vendo na tela, o ministro das Relações Exteriores da China, uma figura muito dura. Nunca sorri. Ele instou na quinta-feira os Estados Unidos a manterem a estabilidade entre as potências e advertiu que Taiwan representa um risco ainda maior. Há poucas semanas da vigilância programada por Donald Trump e Pequim, ou seja, há uma visita em maio, em 15 dias Trump vai estar lá visitando a China. E bem, quase sempre acontecem visitas muito tensas antes e depois, durante o evento. Super bem, saudações, não sei o quê. E depois, saindo de novo, voltam as brigas e os empurrões. Mas enfim, isso também é relatado nesse assunto. Outro assunto que chama a atenção é o que está acontecendo com o tema, pois os ataques têm ocorrido contra comunidades judaicas dentro do Reino Unido. Nesse caso, o primeiro-ministro também reagiu e hoje foi vaiado pelos manifestantes naquele país. O primeiro-ministro promete tomar medidas contra aqueles que veneram a violência, contra quem ataca os judeus, ou melhor, contra quem também pratica violência contra religiões, ou seja, assuntos que estão relacionados a qualquer tema relacionado a, como se chama isso? As minorias e tudo isso também porque já houve violência. Um pouco de tudo começa com um grupo, depois outro, e aí começa uma série de situações terríveis. Às vezes focou na comunidade judaica, principalmente porque têm sido atacados recentemente. Sim, as ameaças estão bem direcionadas agora. E bom, na verdade, a ameaça terrorista para o Reino Unido subiu oficialmente para um nível severo, o que significa terrorismo, ou seja, um ataque terrorista é altamente provável. Eles estão no Reino Unido. Fique muito atenta ao que acontece ao seu redor. Mas enfim, fiquem atentos também com essa questão. Aliás, também é importante. Chama a atenção esse movimento que o grupo terrorista Hezbollah tem feito, incorporando drones de fibra óptica que conseguem driblar as defesas e atacar o norte. Israel,
ou seja, a estratégia que foi aprendida na guerra entre Ucrânia e Rússia, que tanto a Ucrânia quanto a Rússia utilizam. Olhem, não sei se conseguem ver esse drone. É um exemplo, obviamente, mas há um fio, este aqui está o fio completo. Isto é, por assim dizer, um rolo de fibra óptica, isso que está aqui e aqui está. Nunca tinha visto como funcionavam esses rolos e pensava como tiravam o fio da fibra óptica. Bom, isso que está aqui é a fibra óptica, aqui está o rolo e são mais ou menos uns 3 quilômetros de fibra óptica. Então ele é lançado, o drone é lançado, por assim dizer, e não tem sinal, não tem nem antenas, não tem nada, ou seja, o drone não leva nenhum sinal de nada, porque tudo se comunica pelo cabinho, esse cabinho. Também não podem ser muito longos, mas chegam a 3, 4 quilômetros, mais 3, 4 quilômetros, e vai avançando, e quando vem um alvo, então atacam, como o detém. Se não há sinal nenhum, simplesmente não há. Vi recentemente um menino ucraniano que cortou o fio ao ver um desses indo na direção dos irmãos. E com esses outros, Cortou o cabo, o problema acabou. se você insiste em pegar, Se você conseguir ver o cabo, que é bem fininho, então se você cortar o cabo, não tem problema nenhum, o drone perde o controle. A questão é, insisto, eles estão usando agora esse tipo de drone para driblar as defesas e atacar no norte de Israel. Fique atento a esse assunto, porque com certeza vamos começar a ver isso em estratégias de conflitos internos, grupos de, crime organizado, enfim, porque é assim. Veja, eles têm, digamos, a proteção de um alto mandatário e uma proteção contra sinais para inibir esse tipo de sinal do aparelho, mas como você evita isso? O sea, Bom, isso é impressionante. Vamos para outros assuntos. Está sendo um pouco um pesadelo agora para todas as agências de segurança e tudo mais. Você acorda um dia e tudo evoluiu de novo. Você sai de férias, volta e já tem que renovar toda a sua segurança de novo. Bom, a parte com os erros de Yu, vamos para outros assuntos. importantes. ¿Qué más tenemos por ahí? bom, temos que os Estados Unidos emitiram um alerta hoje sobre a acusação contra o governador de Sinaloa, o Rubem Rocha Moya. E acho que é algo para levar em consideração. Eles dizem que é apenas o começo, o início de uma ofensiva em grande escala contra funcionários do governo do México que estejam ligados ao tema dos cartéis. Isso é o que diz o Comitê de Assuntos Exteriores da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, que emite essa declaração pública apoiando a acusação formal. E, bom, já se sabe, já comentamos ontem que o governador e outros 9 funcionários mexicanos que estão em exercício agora estão nessa lista que foi publicada ontem, e o órgão destacou que, nesse caso, representa o início desse movimento que os Estados Unidos estão fazendo. O comitê declarou que a impunidade para os narcoterroristas acabou. Se você é cúmplice do narcotráfico para os Estados Unidos, nós vamos responsabilizá-lo. Isso é só o começo. Bom, aí está a questão. A pressão contra esses funcionários vai continuar. Eu acho que esse tipo de pessoa deve ser realmente investigada, não porque os Estados Unidos dizem, mas pelo bem do México. Ou seja, que se analise e investigue, e se for determinado então em que esses personagens estão envolvidos, porque claramente as evidências jornalísticas, os testemunhos das próprias agências de segurança que detectaram todo esse fio de grupos próximos a esse tipo de pessoas estão envolvidos em coisas bastante obscuras. Um tema que, insisto, eu acho que já vai começar a vir à tona uma série de coisas. E com as informações, imagina o que esse Maduro e os outros que foram levados, como o Maio, estão revelando. Acho que tudo isso vai gerar movimentos importantes e evidências que mostrem as possíveis colusões de todas essas pessoas. Fale pra gente de outros assuntos também importantes. O que mais temos por aí? Bom, hoje também temos o que está acontecendo por parte de Antônio Guterres, que já vai mandar um não. Não, bom, sim, feliz aniversário. Mas também vamos acionar, como dizem os advogados, contra os Estados Unidos, porque eles não pagaram umas dívidas que têm pendentes por lá. Veja em que país paga uma cota para a OMS, a questão da OMS para a ONU, etc., né? E bem, o secretário Guterres disse hoje que os Estados Unidos devem bilhões.
de dólares para o organismo e que isso não é negociável, que já vai mandar aquela típica carta do banco, sabe? Que dizem, olha, você está devendo tanto, faça pagamentos módicos e não sei o quê. Essa informação chamou muita atenção. São 2 notas diplomáticas defendidas pelos Estados Unidos que exigem 9 novas reformas de impacto rápido sobre as condições para liberar mais fundos, incluindo cortes de gastos, medidas para combater certas influências da China nas Nações Unidas. Mas, por sua vez, diz: Antônio Guterres, além de se preocupar tanto com isso, há um certo dinheiro, ele diz que o dinheiro ao qual nos referimos é chamado de contribuições obrigatórias, diz Guterres aos jornalistas, e essas contribuições são obrigatórias. Sim, são uma obrigação dos Estados-membros e não são negociáveis. E, bom, Guterres tem estado sob muita pressão dos Estados Unidos. Vocês sabem, Donald Trump, sempre que pode, critica a ONU, critica também a OTAN. E, bom, eu tenho acompanhado o que diz Antônio Guterres, que para ser uma organização eficaz e rentável é preciso oferecer certos serviços e, obviamente, cobrir certos custos. Então, essa é a situação e os drones não estão obsoletos. De jeito nenhum. De jeito nenhum, não é isso que dizem. Aí diz, olha, e as coisas dele que ele mostra estão obsoletas por causa do raio laser. Não. Se fosse assim, imagina, já teriam acabado os conflitos, né? Raios laser, a Ucrânia também tem, os Estados Unidos têm, não é só Israel. Ou seja, isso já está muito explicado sobre como funciona o sistema. Esse laser, sim, ele pode aquecer um drone, sim, ele pode eliminar, mas pode eliminar um só. Demora, ou seja, aquece o drone. O que ele faz é aquecer o drone. Não é como nos filmes que atira e explode e já desaparece, mas sim que demora um tempo para aquecer e depois. Mas é quando te mandam 100 ou 1000 como a Rússia. Não dá, pelo menos agora não dá. Além disso, né, assim como desenvolvem os sistemas de defesa, também desenvolvem os sistemas de drones. E o que acontece se um drone for furtivo, se você nem consegue vê-lo, né? Agora estão desenvolvendo umas coisas com drones absolutamente impressionantes. Algumas ainda são teóricas, mas vamos lá. Não haveria nem como alcançar o drone. Deixa a ponta. Já o drone só eu sou. Ou se ele está e outros voam tão baixo, quase no solo, que ao tentar atacar já estão em cima de você. Realmente é muito complicado. Além disso, quando você tem uma fronteira, não dá para proteger toda a fronteira. É o que estamos vendo agora com os países do Golfo, Emirados Árabes, com o sistema de defesa de Israel, por sinal. E já sabemos o que aconteceu. Evidentemente, não só não estão obsoletos, como são o pesadelo agora para os Estados Unidos, para a Rússia, para o próprio Israel. Sabemos, evidentemente, que agora é o conflito dos robôs, dos drones, etc. Mas, enfim, vamos para outros assuntos. Vamos lá. Ei, se não avisaram como ficou o petróleo? Como ficou o petróleo? Olha, o petróleo já era porque... Já era sim. Não, é que agora está meio contido porque chegou a $120 e agora já está em 116. Bom, é isso. Já quando está em 116 sim. Não, está altíssimo, e principalmente eu imagino que eles estão nervosos agora, principalmente por 2 coisas. Uma, porque o Estreito de Hormuz continua fechado, né? Sim. E a segunda, porque já está acabando o tempo da negociação e, querendo ou não, o próximo passo é a guerra, né? E eu não. Eu não vejo outra, quer dizer, não vejo outro caminho, infelizmente. Digo, até existem, mas não são visíveis. Quer dizer, não se vê de nenhum dos lados. Com as posturas atuais, não parece que haverá acordo de nenhum lado. E aí entra exatamente no que vocês já comentaram aqui várias vezes. Pois a postura de que não existe um organismo internacional suficientemente ativo e com poder suficiente para isso. Porque de nada adianta o Antônio Guterres falar, né? Que ele venha e diga não, que isso, que aquilo, mas de nada adianta se no final não tem lapela. Exatamente, então esse é o problema. E não tem lapela. Pois é, porque ele não tem o poder, né? Então, e quem vai, quer dizer, a questão é quem vai querer dar a ele o poder de dizer, bom, que tenha certa validade, ou seja, de qualquer forma, o Conselho de Segurança é quem tem mais validade. É o que realmente tem certa validade na hora de tomar uma decisão, e são decisões que sempre são a longo prazo, né? De sanções e coisas assim que, bom, já sabemos como é. Vamos aos comentários, como estão, agradecemos por nos acompanharem. O que estão dizendo? Vamos cumprimentar o pai da nova, tudo bem?
também para Marcela Riquelme, para Pantelita Sísmica, e também está aqui, deixa eu ver quem está aqui, bom, a Naidu, que está sempre trabalhando. Saudações para Francisco Arce, e também está aqui, Cristi. Ela diz: oi para todos, estou colocando Jonas para dormir, por isso cheguei tarde, depois volto para o início. Saudações, Cristi, saudações também para Mariano Seja. Chamuco diz: aos democratas, porque são eles que davam entrada aos narcos, diz Mariano. Saudações, Mariano. Saudações também para Carlos Martins, que diz que uma de suas filhas é professora de física. E se eles se envolverem, que levem todos. Desde que não envolvam o México, tudo bem. Acho que a informação não estaria no tribunal se as evidências não fossem sólidas. Eu também acho que, quer dizer, não podem estar, não acho que eles tenham acusado sem ter uma base. Exatamente. Aqui eu tenho a informação direto de Israel, de como está, como funciona o sistema. O BIM, sim, pode atacar enxames. Enxames de 5, de 4 a 5 é o máximo que pode fazer, não de 50 não, diz. Os lasers costumam ser sistemas sequenciais, um por um. O Iron Beam pode mudar de alvo extremamente rápido, destruindo drones e foguetes em questão de segundos. Mais ou menos ele, digamos. O que demora são de 3, 4, 5 segundos para cada um. E depois ataca outro, que é o mais ágil que existe atualmente, né? Dos sistemas que existem desse tipo, e é feito para atacar enxames, a questão é que, bem, ainda não de forma muito ampla, né? Então eles estão desenvolvendo, e não duvido que vão conseguir, quando já tiverem ao redor de todo Israel, ou do que você quiser, pode ser que seja a solução, pelo menos para certos tipos de drones. Agora, a questão é que continua sendo calor. E os drones, repito, estão se atualizando constantemente. O sistema também tem limites de operação em distância, só pode estar no máximo entre 5 e 10 quilômetros, que é outro ponto. Já estão em cima de você. Então, não substitui. E aqui eles mesmos dizem, o Iron Beam funciona, mas não substitui a Iron Shield. Ainda falta para que isso aconteça. E, bom, com certeza será disruptivo quando chegar o momento, ou seja, quando conseguirem. Já este aqui, insisto, depende do caso. E no final das contas, bom, cedo ou tarde eles vão ter sim Alguns vão acabar tendo essa ideia. um sistema que os proteja disso e os torne mais resistentes. Assim é a guerra. Uns evoluem, outros também, e o ciclo continua. É uma guerra constante em que não existem soluções absolutas, né? Ou seja, não é como se, por isso insisto, não é como se os drones já fossem obsoletos. Ah, não, já era, então deixam de ser drones. Se fosse assim, as empresas agora estariam quebradas e não haveria mais possibilidades. Tipo, já existe um sistema que acaba com todos os drones? Não, não existe, né? Eles vão avançando e depois os outros recuperam de novo e assim ficam constantemente, né? Mas enfim, um grande abraço, vocês sabem, a conversa aqui fica boa. Saudações também para Antônio, boa noite, um abraço até o Texas. Como vocês dois estão por aí? Ele diz, saudações de Waxahachie, Texas, Pepe e esposa. Diz, até o ar de Monterrey. Ele diz: saudações, não fique aqui. Estamos bem, Antônio. Saudações para Marcela Riquelme e Mercedes Garza. Como você está, Mercedes? Saudações também para Rublox e também para o Papai Nog. Ele diz: boa noite, saudações para toda a comunidade. Um grande abraço. E também está aqui Ítalo Rússia, vai se aproveitar de tudo isso, diz Ítalo. Saudações, Ítalo. Ele pergunta, como foi para os pequenos? Os pequenos. Bom, já não são tão pequenos, mas obviamente eu os parabenizei, inclusive parabenizei também a Astrid, porque, de certa forma, todos temos nossa criança interior. E foi bem tranquilo. Porque como cai durante a semana, normalmente a gente sai, normalmente saímos para dar uma volta, ir a um restaurante ou algo assim. Desta vez não, porque hoje é dia de sair. Quer dizer, vamos lá, é um dia de trabalho, por assim dizer, para nós, mas sim, fomos tomar um sorvete É um dia de trabalho. e fomos pegar casquinhas. E na verdade, agora que terminarmos aqui, vamos brincar um pouco, vamos ver como vai ser. Mas fomos pegar sorvete de chocolate com nozes e seus respectivos cones ou casquinhas, não sei como chamam em outros países, aqui a gente chama de cones. Acho que em todo lugar, não sei, suponho. Cone e casquinha. Cone e casquinha, né? Sim. Mas aqui não se usa casquinha, né? Quer dizer, digo. Usa mais cone, sim. Ah, cone que é o... Se você falar barquilo, entendo sim. Sim, barquilos todo mundo entende perfeitamente, mas eu suponho que chamam de cones mesmo, todo mundo, mas não sei, né? Deixa eu checar, vamos ver.
Saudações também para, diz Mariano, ou seja, não ajudaram porque deixaram esses loucos extremistas entrarem em seus países e não se envolveram, e agora estão sendo atacados também. Saudações, Mariano, saudações. Saudações também para, diz Antônio, quanto está o galão de gasolina em Monterrey. Olha, Antônio, eu não chequei isso. Bem, na verdade não medimos aqui em galão, Mas mas é que quanto custa 1 litro de gasolina? não lembro quanto é o galão. 1 galão são 4 litros, né? Agora está supostamente em 20. 3,78 litros. Ou seja, então aí vou ver que é só o cálculo, né? Aqui está 27 o litro. Me parece? Não, 29 o litro. Bom, 29 como se chama? A premium. 29 da Premium, ou seja, então seriam, 29 vezes. 3,78, 3 exatamente, 3,78 ai. Desculpa. Agora digo bom. Ok? Ou seja, depois dividido por 18, que é mais ou menos o valor do dólar. Bom, 17 pontos sim. 17 pontos. Olha, o dólar está bem forte. 77,4 para ser exato. O galão da Premium sairia por 6,3 dólares. Então está mais barato que nos Estados Unidos? Não, Está mais caro, desculpa. está muito mais caro aqui. Sim, a gasolina aqui está no nível da Califórnia. Ou seja, é a área mais cara dos Estados Unidos, é lá na Califórnia. Bom, é assim que está a gasolina aqui, ou seja, está cara. Pelo menos esse é o preço da Premium. Obviamente você pode consumir a comum. E também os preços variam um pouco em outras partes do México. Mas onde estiver 29 pesos, basicamente, você tem o preço mais caro que existe nos Estados Unidos. Diz a Cris, sim, que delícia um sorvete com casquinha. Os jalisquilos chamam de barquilo. E o Yair diz, no Chile normalmente chamamos de barquilo também. Antônio chama de barquilo e Cone, barquilo também no Chile. E diz amanhã, que amanhã pagam Diz, cucurucho, assim, cucurucho. Mas veja que aqui o cucurucho é mais usado em mercados antigos e é feito de papel. Antigamente eles colocavam o pão em cucuruchos. Eles colocavam o que você comprava em cucuruchos. meu avô assim ele, bom, não, é que ele dizia cucurucho para o remédio. Tinha o costume de dar assim, ou seja, em jornal. Sim, sim, é um cucurucho. Cucurucho, né? Sim, sim, é cucurucho, esse sim, porque como antes de existirem os sacos plásticos, usava-se o cucurucho, que é muito mais ecológico, mas bom, sim, leva mais tempo porque você tem que fazer. Então, bom, é uma tradição. Eu sei fazer. Você sabe fazer, pois ajudei meu avô. Vou te pôr para fazer cucuruchos. Não sei por quê. Ele me ensinou como. Como fazer isso? Ficavam perfeitos os remédios, ou seja, ficavam embrulhados em papel de jornal. Para que ninguém perceba que você está doente. Sim, dão para Daniela, que diz que amanhã pagam para comprar gasolina. Saudações? Hoje é certo, amanhã é. Dizem, dão as, diz Antônio. Estão 3,99, ou seja, 4 dólares, mas já está comum. Por quanto essas 4? 4, 3,99. A regular, 4 dólares, mas é a mais cara. Sim, 4 a regular, essa é a mais cara. Deixa eu ver quanto está. A outra sempre custa uns 2 pesos a mais. Vou conferir. Não, Marga, não. Bom, sim, é verdade. Agora é mais. 24. 24, tudo bem. Vamos ver, não, bem, não. Quase não há diferença, mas tudo bem. Vamos ver, 24 vezes 3. Diz aqui, O que pode acontecer com o preço do petróleo quando os Emirados Árabes saírem da OPEP? Bom, me parece muito para mudar, quer dizer, um único país mudar todo o mercado. Sim, mas sim, mas a ideia é que eles vão produzir mais para poder vender mais, mas isso não significa que vai ficar mais caro nem mais barato, porque é só um país. o preço cairia, sim. Cairia o suficiente para isso? Não. Não muito, mas um pouco influencia. Uns centavinhos. Diz Mariano que volte o Tesla, tchau petróleo, diz Mariano. Saudações. 5,2 dólares. 5,2 dólares, a gasolina mais barata. Sim, não, homem, não, diz Antônio Mata, caríssimo. E eles têm a Pemex ali em Poza Rica, eu sei. Nós temos aqui uma refinaria que se chama Cadereyta, que que emite muito gás, pouquinho. Não, sim, faz bastante. Sim, faz a parte dela, mais ou menos. Sim, a crítica que fazem à gasolina é que é muito poluente, isso é o que criticam, ou seja, que tem isso. Não, gasolina, sim, mas digamos que tem características que são um pouco mais poluentes do que o normal. Isso é o que criticam. Eu não sei e não me aprofundei muito nesse assunto.
quem é que faz esses estudos ou o quê, mas faz tempo que criticam essa refinaria aqui, o que pedem é que querem tirá-la. Bom, não tirar, mas afastar das cidades, porque está muito perto da cidade. Sim, e isso não está bem, está muito poluído, obviamente. Aham, saudações também para onde está aqui. Diz, diante de Panterita, é verdade assim, assim é verdade assim, saudações. Adoro que me digam que é verdade, não sei o que, mas enfim, saudações para Cleo, saudações papai de Nahuatl, saudações. E também diz aqui, Antônio, o cartucho é como um funil. O cartucho é o cone. O cone, sim, é um funil de papelão, ou na verdade, de jornal, né? Diz. Obrigado, Baio, por presentear essa assinatura que, aliás, foi para a Daniela 2000. Mandamos um abraço para a Daniela. Parabéns, Daniela. Você ganhou uma assinatura do Baio 25, muito bom. Ele diz, por que o petróleo está tão caro? Tem petróleo em Poza Rica e passou do Touro Pepe e passou do Touro. Como foi isso, Antônio? Mas sim, quer dizer, é um país que tem petróleo, mas tem um combustível caríssimo, né? Ou seja, não, barato não é. Sim, não é. O problema aqui no México é que não temos refinarias, quer dizer, temos só 2, né? Aqui no México. Aqui no México, deve ser, né? Temos bem poucas. Diz Mariano, se uns $55 na Argentina, isso é uns 55 por litro, ou galão. Certo, temos 8 refinarias. 8 refinarias, sim, mas não lembro quantas são. Não são tão poucas assim. Sim, saudações, diz Maria Helena. Saudações, Maria Helena, até Puebla, muito bom, ela diz. Boa noite, é verdade mesmo. Ela diz, eles embrulhavam tudo com papel, em alguns lugares já não usavam mais plástico. Obrigado pela informação, desde hoje, diz Pepe, saudações de Tehuacan e abraços aos companheiros. Muito bom, saudações, diz Maria Helena. Sentinel Rocket, uma solução híbrida que utiliza estações de armas eletroópticas de escribano e foguetes que liberam mísseis. Milhares de bolas de aço para criar uma nuvem impenetrável, diz. Vem. Saudações para Christie's em Utah, já está em 4,60 a mais barata. Bueno, pues está más barato. Sim. Mais barata do que aqui, diz Marcela. Aqui a gasolina está a 1.600 pesos chilenos e quantos serão em dólares? Vamos ver. O litro. Imagino que sim, é o litro. Sim, esse é o assunto. O litro, exato, diz aqui Antônio. Eles mandam para o Texas para refinar. Sim, temos essa Deer Park se chama também, e também. Mas há outras, uma dentro do país, há 6 e há 2 nos Estados Unidos. Bom, não, essa também, a Olmeca em Tabasco, são 7, então? México e uma nos Estados Unidos. Aham, sim, olha, vamos embora. Vamos embora. Gente, lembrem-se que estamos no WhatsApp e no Telegram, lá mandamos a notificação das transmissões, mas também estamos no Facebook, Facebook X e Instagram. Muito bom. Muito obrigado, um grande abraço para toda a comunidade que nos assiste depois, continuamos conversando, até amanhã, interrompemos sua programação habitual. Obrigado por sintonizar de verdade isso. É Pepe em vivo. Em vivo. A verdade é intensa, dura, o insólito é real, é duro, aqui a gente analisa. Enfoque global, não fique de fora, conecte-se ao canal. Pepe em vivo, controlando o sinal. Pepe em vivo, mandando a real. Jornalismo cru, aqui se respeita, ative o alerta, não perca a pista. Até a próxima, sim senhor. Fazemos a chamada. Suscríbete. Ao vivo em casa. Vivo.